Olá, meus irmãos, carta aos Gálatas, capítulo 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Ele clama, Abba, Pai. Assim vocês já não são chamados mais escravos, mas filho. E por ser filho de Deus, também tornou-se herdeiro do trono. Meus irmãos, isso aqui é uma magistral teologia de Paulo. E Paulo descreve sucintamente nesse capítulo da carta aos Gálatas o que é a graça. O que é a graça? Paulo fala claramente o que é a graça. Meus irmãos, sem graça, Paulo fala claramente que nós somos escravos. Mas quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador suficiente, e Ele é suficiente, a gente começa tomando leitinho, aprendendo e sendo guiado aqui e ali. Mas quando a gente vem na maturidade e aí começa a ler e a conhecer a palavra, a gente vai percebendo, deixando certos conceitos rudimentares para trás. E a gente vai se firmando cada vez mais na fé e na graça, meus irmãos. O que ele está falando aqui é que vocês, quando são convencidos pelo Espírito Santo da justiça, do pecado, do juízo, vocês aceitam Jesus Cristo como seu pleno, único e suficiente Salvador, e isso, meus irmãos, é intransferível e é pessoal. A gente se torna herdeiro do trono da graça de Deus, do trono do reino de Deus. Se vocês têm noção, vocês têm ideia do que é ser herdeiro de Deus, essa responsabilidade e essa beleza que está escrita aqui, isso é uma beleza, meus irmãos, é de uma beleza, de uma profundidade, que enche o espírito nosso de alegria ao saber isso, meus irmãos. Nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um lírio do campo, quanto mais nós. Olha só que magnitude, que beleza. O reino é justiça. Agora, meus irmãos, precisa entender onde começa o reino. Deus, Jesus, o Espírito Santo não habita em tabernáculos feitos por mãos humanas, mas no nosso coração de carne. Somos pedras vivas. O reino começa em nós. Jesus fala, a voz é chegada do reino. O reino era ele trouxe o reino e colocou em nós. Isso é de uma tranquilidade, nos dá uma tranquilidade, nos dá uma paz, que é aquela paz que excede o entendimento. Saber, meus irmãos, que a gente já não é mais escravo. Escravo de quem? Escravo do pecado. E aqui, escravo da enfermidade. O pecado é uma enfermidade. A gente fica com o espírito aprisionado. Deus nos libertou. Nosso espírito aprisionado na culpa, no remorso. Mas o sangue do Cordeiro nos justifica, nos absolve disso, meus irmãos. Porque existe, e aí, como eu falei em enfermidade, eu vou explicar. Existe diferença entre enfermidade e doença. Enfermidade é aquilo que você te dá angústia e não te causa uma dor física. Doença é a enfermidade com dor. Essa é a diferença. Aquela mulher que estava com uma enfermidade lá, quer dizer que ela não estava com dor, né? Mas a doença causa dor. A enfermidade causa uma dor no espírito. Ela e por vezes incapacita a gente. A gente às vezes vê pessoas atormentadas, meus irmãos,
desesperança, com descontentamento, com uma tristeza no espírito, que aquela amargura consome tudo aquilo, consome aquele espírito daquela pessoa. E aí a palavra de Deus vem e nos conforta. Por isso que ela é viva e eficaz. Ela rasga a gente, transforma a gente. Olha só, meus irmãos, assim você já não é mais escravo, mas filho. Ou seja, meus irmãos, nós somos filhos de Deus. Somos herdeiros. Isso é de uma beleza, que a gente tem que ser grato, e nem todas as orações do mundo, todos os louvores vão conseguir expressar isso. Mas tenham certeza, leiam a palavra, precisam ter paixão pela divindade. A fé vem pelo ouvir. Conheçam, meus irmãos, porque essa palavra é libertadora. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos convencendo e nos iluminando.